Vamos dar início ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Médiuns dessa noite. Hoje é dia 6 de agosto de 2025, uma quarta-feira. São 20 horas e 1 minuto na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo este nosso encontro de estudos em nome e em homenagem à Associação Jauense de Estudos Espíritas. Estamos localizados na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Estamos estudando do Livro dos Médiuns o capítulo de número 17, Perda, capítulo número 17, no seu subtítulo Perda e Suspensão da Mediunidade. Neste subtítulo, Kardec faz diversas perguntas aos espíritos sobre esse tema de perda e suspensão de mediunidade. E nós estamos na pergunta de número 12. Então você que vai estudar aí com o seu livro aberto, vai acompanhar com o seu livro aberto, abre o seu livro lá no capítulo 17, no subtítulo Perda e Suspensão da Mediunidade, na pergunta de número 12. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: com que fim a providência dotou certas pessoas de mediunidade de maneira especial? Resposta: é uma missão de que as encarregou e de que elas se sentem felizes. São intérpretes entre os espíritos e os homens. 13ª pergunta: mas há médiuns que só empregam a sua faculdade com má vontade. Resposta: são médiuns imperfeitos, não sabem o valor da graça, da oferta, né, que Deus fez e que lhes foi concedida. E se soubessem do valor da mediunidade, não agiriam com má vontade. 14ª pergunta: se é uma missão, por que não se apresenta como privilégio dos homens de bem, sendo dada a pessoas que não merecem nenhuma consideração e que podem abusar delas? Resposta: precisamente porque essas pessoas necessitam dela para se aperfeiçoarem. É um instrumento de prova para os encarnados. A mediunidade é um instrumento através do qual ele pode aperfeiçoar-se, né? Lidar com os espíritos e aperfeiçoar-se moralmente. E para que tenham a possibilidade de receber bons ensinamentos. E como eu comentei na semana passada, o ensinamento dos espíritos dado através do próprio médium tem por objetivo o médium e não terceiros. Quando ele, através da mediunidade de fala ou da escrita ou de qualquer outro tipo de mediunidade ostensiva, a mensagem dos espíritos dirige-se principalmente ao próprio médium, tentando corrigi-lo moralmente, tentando orientá-lo moralmente pelo caminho do bem. É que na sua vaidade, na sua prepotência, no seu orgulho, no seu egoísmo, ele acaba achando que aquela mensagem é para terceiros e não para ele. E os espíritos sempre alertam para isso. Sempre procure observar se na mensagem que você está recebendo dos espíritos, essa mensagem não se refere principalmente a você. Bem-vinda, Eliane. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo, Celso. Se não a aproveitarem... Sandra, Daniele, Liane. Se não a aproveitarem, sofrerão as consequências. Jesus não falava de preferência aos pecadores, dizendo que é preciso dar aos que não têm? É isso mesmo. Né? A realidade é essa. Nós estamos no mundo de expiação e provas. O espírito encarna aqui para sofrer as faltas do passado, para resgatar as faltas do passado e para provar com o propósito de melhorar-se. Não é? A vida vai acabar exigindo isso dele ao longo da sua própria encarnação. Não é? Então o propósito é sempre esse. A mediunidade não é diferente dos outros instrumentos. O que é a profissão, se não um instrumento de aperfeiçoamento? O que é o relacionamento com os nossos parentes, amigos, companheiros de trabalho, colegas de trabalho?
Não é? O que é o nosso relacionamento com os colegas de escola, no nosso tempo de infância? O que é o nosso relacionamento com a sociedade, de uma forma geral? Se não uma tentativa de utilizar-se desses meios para o aperfeiçoamento moral. É sempre, tudo na nossa encarnação tem esse propósito, porque a vida aqui é temporária, ela é fugaz, ela é passageira. Então, tudo que nós vivenciamos aqui, como encarnados, tem exatamente o propósito de nos melhorar para que, como espíritos, como desencarnados, nós tenhamos uma condição de vida melhor. Esse é o grande propósito da vida. A mediunidade não seria diferente, ela não é especial. Ela é especial no sentido de ser dada, conferida ao encarnado, pedida por ele e dada, permitida por Deus, para que ele possa, através da mediunidade, aprender. Se ele utilizar mal a sua mediunidade, se começar a cobrar por isso, virar um adivinho aí de quinta categoria, como está cheio por aí, ele vai responder, como vai responder por todos os outros instrumentos que ele utilizou de forma errada. Essa é a realidade, não tem outra realidade. Se utilizou a sua profissão de maneira equivocada, de maneira errada, você vai responder. Você pode, numa futura encarnação, não ter a mesma oportunidade. Poderá, eu coloquei aqui na condicional, ou poderá ter a mesma oportunidade com o propósito de aprimorar-se. Né? Esse negócio de vai reencarnar como aleijado, como tetraplégico, parece mentira. Não é assim que Deus age. Deus não se vinga. Quem se vinga é o homem. Tá certo? Eu já li histórias dentro da própria doutrina espírita, na revista espírita, de espíritos que desencarnaram, foram suicidas, porque burlaram, aplicaram golpes nas pessoas que acreditaram nele como financeiro de empresas, como gente que captou capital entre as pessoas e desviou esse capital. E como é que ele reencarna? Como administrador de empresa. Olha que interessante, o cara se suicida porque ele usou mal os recursos dos outros e ele reencarna como um administrador de empresa, porque ele pede, me dê a oportunidade, eu preciso me corrigir. E o Criador, na sua magnanimidade, na sua bondade, na sua justiça implacável e poderosa, ele confere, se for útil ao espírito, ele confere esses meios para que ele possa aperfeiçoar-se. Assim é, com tudo, e com a mediunidade não é diferente. Vai saber se oportunamente, em outras ocasiões, nós não fomos inimigos fidagais da doutrina espírita. Quem garante que não? Quem garante que não? E hoje nós estamos aqui falando em nome da doutrina espírita, defendendo os princípios espíritas, divulgando esses princípios. Né? A Joana Dias está conosco lá pelo Facebook, está dando uma boa noite para todos, né? E a Marlene Nobre também está conosco. Boa noite para elas também. Obrigado pela presença, Joana. Obrigado pela presença, Marlene. Um prazer tê-las conosco. 15ª questão. Pergunta de Kardec aos espíritos. As pessoas que têm grande desejo de escrever como médiuns e não o conseguem, podem chegar a conclusões negativas contra si mesmas, no tocante à boa vontade dos espíritos para com elas? Será que eu não mereço? Essa é a primeira pergunta, né, que muitas vezes o médium pode se fazer, não é? Eles respondem não, porque Deus pode haver-lhe recusado essa faculdade, como pode haver haver-lhes recusado o dom da poesia ou da música, mas se não gozam desses favores, podem gozar de outros. Olha, se você não é médium ostensivo, ou seja, se você não tem mediunidade, a ponto desta mediunidade servir para ser intermediário dos espíritos, intérprete dos espíritos, você pode fazer muitas outras coisas dentro da casa espírita. Muitas outras coisas. Tem infinitos trabalhos dentro da casa espírita, no qual você pode ser muito bem utilizado como instrumento de divulgação da doutrina, por exemplo. Aplique-se em estudar a doutrina e divulgue a doutrina. Não tem coisa mais útil
para o homem que ele conhecer a verdade. Olha, eu estava comentando isso com o Alexandre um pouquinho antes de nós iniciarmos os nossos trabalhos aqui de estudo. Jesus, muito apropriadamente, um espírito perfeito, né? Na minha opinião. Kardec não o coloca dessa forma, né? Mas eu, particularmente, eu acho que Jesus era um espírito perfeito, sim, espírito de primeira ordem, perfeito, né? Ele tinha uma frase muito apropriada para isso: conheça a verdade e a verdade vos libertará. O homem só pratica o mal por desconhecimento dessa verdade. O egoísmo é fruto disso, não é de outra coisa. Se ele conhecesse a verdade, ele ia começar a raciocinar da seguinte forma: peraí, existe uma lei de livre-arbítrio que não é conhecida por muita gente, inclusive eu vejo gente aí de alto gabarito, médicos, gente com conhecimento acadêmico profundo, dizer que livre-arbítrio não existe. É um absurdo. Quer dizer, esses espíritos são espíritos atrasados que não entendem o valor desta lei, porque é uma lei, não sou eu que estou falando, são os espíritos superiores. Né? Então o espírito vai dizer: peraí, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero, mas em contrapartida eu tenho uma lei, que eu vou obedecer uma lei chamada lei de causa e consequência. A tudo que eu der causa, haverá uma consequência. Então por que eu vou fazer mal para o meu próximo se eu vou ter que responder por isso? Esse é o raciocínio lógico. Ele não deixou de ser bonzinho do dia para a noite. Simplesmente ele compreendeu que não compensa praticar o mal. Essa é a verdade que Jesus pede que nós entendamos. Não é ser espírita, católico, evangélico, seja lá o que for. É entender que o mal não deve ser praticado. Que o mal é fruto da ignorância do homem em relação a essas leis. As leis que regem a nossa vida. Que não existe milagre, que Deus não privilegia este ou aquele seu filho porque ele acredita nele ou deixa de acreditar, né? Mas simplesmente leis regem as nossas vidas e nós temos que obedecer essas leis porque elas são inexoráveis. Elas não vão pedir licença para quem quer que seja para agir, elas simplesmente agem. E quando o homem chega lá no final da sua vida, ele percebe a burrada que ele fez. Eu não devia ter feito. Ah, se eu soubesse. Ah, se eu conhecesse. E acaba se arrependendo de não ter ido em busca dessa verdade ao longo da sua vida. Leva uma vida inteira dissoluta e quando chega no final da sua vida se arrepende daquilo que fez. Aí pode ser tarde demais, tarde para esta encarnação. Mas certamente Deus, bondoso, misericordioso, quer dar uma nova chance, que aí é a lei da reencarnação, né? Nós somos espíritos imortais. A imortalidade é a primeira das leis. É isto que Jesus se debate ao longo da sua encarnação, se debate muito para ensinar o homem a respeito da imortalidade. Muito, porque conhecendo a imortalidade, o homem passa a ver a vida com outros olhos e buscar a verdade a partir da imortalidade. A segunda lei é a reencarnação. Não é? É uma lei extremamente importante, porque Jesus era reencarnacionista, assim como todo judeu é reencarnacionista, né? Está na Torá. A Torá nada mais é do que os prolegômenos da Bíblia, e a Torá é a mesma coisa, né? Então está lá na Torá a lei de reencarnação, escrita por eles da maneira deles. Também 6.000 anos antes da vinda de Jesus e tal, mas está lá a reencarnação. Jesus era reencarnacionista. Quem tirou a reencarnação da jogada foi por interesses políticos e econômicos da religião católica, que se tirou por vaidade lá de uma mulher, diz que é vaidade de uma mulher lá, sei lá o quê, mas alguém tirou por interesse, que não interessava para eles. O que interessava para eles é o seguinte: você tem que acreditar em Deus, pedir perdão para Ele, você está salvo. Se você não passou uma vida inteira viveu uma vida inteira de forma errada, você tem que dar alguma coisa para Deus para compensar esses erros. E aí que a igreja virou
esse amontoado de ouro, de riqueza e de corrupção que ela virou. Né? Esse é o objetivo deles. Porque se você ensinar para o homem a respeito da lei da imortalidade, da reencarnação, muda tudo na cabeça dele, tudo. Os espíritos deixam claro que o dia que o homem conhecer a lei da imortalidade e de reencarnação, muda até as suas instituições. Elas vão ser mais justas e vão tratar a todos de forma igualitária. Todos terão no mínimo o necessário, no mínimo o necessário. Sabe lá o que significa isso? Ter o mínimo necessário, que é tudo que a gente quer e precisa. O necessário, o supérfluo, é para gente egoísta. E o egoísta só é egoísta porque ele desconhece o grande mal que ele está se causando a si mesmo por ser egoísta. O egoísmo só existe no coração do homem porque ele desconhece a verdade. Então, já imaginaram ter um mundo onde todos se preocuparão com todos e todos terão no mínimo necessário? Será um mundo maravilhoso de se viver, né? Um mundo onde não haverá o que nós temos no nosso mundo, que não precisa nem enumerar, não é? Olha o que nós estamos vivendo no Brasil por conta do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência de meia dúzia de pessoas que estão submetendo todo um país a essa situação vexatória perante o mundo por conta do egoísmo e da vaidade de meia dúzia. Né? Então, é isto que os espíritos tentam ensinar a nós. Né? Cuidado, alerte-se ao longo da sua vida, porque depois, quando chegar ao final da sua encarnação, provavelmente não vai ter mais tempo. Aí, o peso, a dor da culpa vai tomar conta de você, e você vai ser infeliz. E vai reencarnar, provavelmente, numa outra encarnação, numa outra existência, né? Como uma pessoa infeliz, como muitos que nós vemos no nosso mundo. Pessoas altamente infelizes, incapazes de gerir a própria felicidade, a própria conduta moral, muitas vezes. Né? Não tem condição, não tem força moral para gerir a própria felicidade. Porque não tem alcance moral para isso. Não tem força moral para isso. É isso que nós ganhamos quando nós entendemos as leis de Deus. Força moral. Para vencer quem? A nós mesmos. Vencer as nossas imperfeições morais, que é isso que nós precisamos vencer. Não é vencer os outros, vencer o próximo, nosso vizinho, ser mais que este ou mais que aquele, não. Vencer as próprias imperfeições morais. Este é o grande objetivo da doutrina espírita. Quando nós orarmos, devemos pedir forças a Deus para vencer, para melhorar a nossa vida moral. É assim que ensina os Espíritos lá no capítulo 27 e seguintes, ou 28 seguintes, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele trata das preces. Né? Forças para vencer as nossas dificuldades morais, os nossos vícios morais, melhorar a nossa conduta moral, nossa vida moral. É isso que nós precisamos, em resumo, nesta encarnação. Mas como é que o homem pensa? A vida é uma só e eu preciso aproveitar. O resumo da ignorância do homem é esse. Preciso aproveitar porque a vida é uma só. Aproveite muito a vida enquanto você for jovem. Fume muita droga, use muito pó, faça sexo grupal, utilize de tudo aquilo que você possa, porque a felicidade é isso. Aí sabe o que acontece? O cara descobre que ele não foi feliz, que ele não é feliz e que na realidade ele é um grande infeliz, porque utilizou-se dos seus recursos de forma equivocada. Os recursos da sua saúde, né? Saúde do corpo físico. Tem meninos, eu não estou exagerando, porque eu tenho um amigo que é ajudante de farmácia aqui em Jaú, e ele me contou que tem meninos com 18, 19, 20 anos utilizando-se de remédios para poder ter uma ereção. Vê se tem cabimento uma coisa dessa, gente. Desses remédios azulzinhos aí, para poder ter uma ereção.
Porque usam tanta droga, usam tanto álcool, tem uma vida tão desregrada que com 18, 19, 20 anos não conseguem ter mais uma ereção. Olha o absurdo. Este é o mundo em que nós vivemos. Será que não está na hora de reformularmos a educação e de darmos aos nossos jovens a educação integral? Significa dizer educá-los moralmente, principalmente. Eu não sou moralista, não. Eu gosto de sexo, gosto de mulher, sempre gostei dessas coisas, mas respeito por si próprio, respeito pelo próximo, que é o que a maioria não tem. Não respeita nem a si mesmo, quanto mais vão respeitar o próximo. É nesse mundo de absurdos que nós, infelizmente, estamos vivendo. Não é? Como é que o homem pode lidar com a mediunidade de forma adequada se nem respeito por si ele tem? Ele vai respeitar os espíritos? Ele vai respeitar a mediunidade que lhe é dada como prova? Ele vai utilizar-se dela adequadamente para poder melhorar? Se ele não utiliza nem os próprios recursos para se melhorar, ele não vai atrás dessa melhora de jeito nenhum. Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguém fazendo alguma consideração aqui. Não. Luiz, eu só queria complementar a tua bela explanação aí e falar o seguinte, inclusive está no Livro dos Espíritos isso. Felizes, isso eu até posso falar por experiência. Felizes são aqueles que conseguem se arrepender, veja lá, hein? Felizes são aqueles que conseguem compreender a necessidade do arrependimento, portanto, se arrependerem das coisas que fizeram, expiarem, né? Porque vão passar por esse processo de compreensão do que fizeram e acharem a reparação, né? Claro. Buscarem nisso tudo a reparação. Ou seja, arrependimento, expiação e reparação. É o que está no Livro dos Espíritos. Então, felizes os que conseguem encontrar essas 3 etapas num determinado momento da sua vida. E a consequência disso, o reflexo disso, realmente é a mudança de comportamento, a mudança de atitude, né? Que é a última parte, que é a reparação, né, Luiz? Sem dúvida. O que as religiões pregam é que apenas o arrependimento é suficiente. É o grande equívoco. Aí mora o grande equívoco. O arrependimento é o primeiro passo. Primeiro passo para mudar-se completamente de comportamento e, vamos dizer assim, voltar aos eixos, voltar aos trilhos. Né? Mas o segundo e principal passo é a reparação. Por isso que o nosso mundo é um mundo de expiação e provas. O que muita gente não entende, acusa a Deus de sádico, de explorador, não acredita em Deus mesmo, não acredito mesmo, como é que pode ser, dizem que ele é muito bom e tal, e coloca a gente aqui tetraplégico, passando fome, vivenciando misérias, vivenciando tudo isso que nós, violência, guerra, etc, aqui nesse mundo, como é que pode, né, Deus ser misericordioso? Porque não entendem esse fato da reparação. Quem pede todas essas misérias humanas é o próprio Espírito. O Espírito solicita com muito fervor a Deus que lhe dê a oportunidade da reparação. Muitas vezes são reparações que causam muitas dores ao Espírito, muitas dores. Tetraplegia, surdez, mudez, ausência de amor durante a vida. O sujeito se vê sozinho na vida, ao longo de uma vida inteira, não tem ninguém que lhe ama, pais ruins, parentes ruins, irmãos ruins, enfim, ele pediu aquilo não é imposto pelo Criador. Vive em países, por exemplo, como a Coreia do Norte, por exemplo, onde a vida é extremamente miserável. Na China, onde a vida é extremamente miserável, né? Em lugares como esse, pede esta reparação, o Espírito pede esta reparação. Né? Então só o arrependimento
não significa por si só absolutamente nada. Por si só. Arrependimento é muito importante. Mas por si só, ele não significa nada. Você pode se arrepender, mas se você não ressarcir os seus débitos com a lei de Deus, você não fez nada. E o ressarcimento, aí é que mora o problema. Porque aí é que vai exigir do espírito determinação, vontade, empenho e realmente uma conduta à altura daquilo que ele fez em outras encarnações, porque os espíritos dizem exatamente isso. Os sofrimentos dessa encarnação, eles são diretamente proporcionais àquilo que nós fizemos sofrer em encarnações anteriores. Então, tudo que nós vivenciamos aqui só tem uma resposta: nós fizemos sofrer na mesma medida. Ou talvez pior, porque Deus é magnânimo, nós não podemos esquecer disso. Às vezes, nós estamos reparando somente a metade, porque Ele dá na medida das nossas forças. Pode ser que tenhamos muito ainda a reparar, na dependência do que nós fizermos nessa encarnação. Né? Que não se esqueçam disso. Quer dizer, pode ser que tenha muita lágrima a ser derramada ainda. Né? Mas nós temos que nos apegar com o quê? Com a bondade e a justiça, porque a justiça dele é perfeita. A nossa não, mas a dele é perfeita. Não é? Muito bem, vamos lá. 16ª pergunta de Kardec aos espíritos. Como um homem pode aperfeiçoar-se pelo ensinamento dos espíritos quando não tem, seja por seu intermédio ou de outros médiuns, a possibilidade de receber esse ensino direto? Resposta: não tem ele os livros, como os cristãos têm o Evangelho. Para praticar a moral de Jesus, os cristãos não precisam ter ouvido as palavras da própria boca do Mestre. É a mesma coisa que aconteceu com Lázaro. Não é? A historinha de Lázaro, que é cheio de chaga, ficava lá na porta do rico, pedindo as migalhas na mesa do rico, o cara desprezava ele e tal. Quando desencanou, conta a história que ele foi para o céu e o rico estava lá no inferno pedindo que Lázaro, se eu não me engano é Lázaro, se eu não estou enganado, e molhasse o dedo na água e colocasse na boca dele para aliviar a sede dele e tal. Né? E não foi permitido que ele fizesse isso. Oh, Deus vingativo, né? Que as religiões propagam, que não existe isso. Né? Não existe nem inferno nem céu para começar, e nem pecado. Está tudo dentro das leis de Deus. Ele falou: então pelo menos vá e avise os meus parentes, os meus irmãos. Né? Pelo menos vá lá e avise eles, por favor, para que eles não cometam os mesmos erros que eu cometi. Ele falou: não, para isso tem o Evangelho de Jesus, para isso tem a Bíblia, tem os ensinamentos de Moisés e o Evangelho de Jesus. A mesma coisa a resposta dos Espíritos aqui. Não é necessário, não é de valor capital o ensinamento dos Espíritos. Por si só, ele não tem valor nenhum. Assim como o Evangelho, por si só, não tem valor nenhum se não for ouvido, entendido e praticado. Né? Se a pessoa não tem um médium e não tem o ensinamento dos Espíritos, ele tem o Evangelho de Jesus, ele tem os livros de moral, os livros de filosofia, que ensinam a mesma coisa, ou alguma coisa muito semelhante a isto, não é? E o Evangelho de Jesus, que é primoroso para isso. Mas como é que o homem entende o Evangelho de Jesus? É uma prática religiosa, é convenção humana. Eu só vou na igreja para cumprir minha obrigação social. Hoje, domingo pela manhã, cumpri a minha obrigação com Deus. Fui na missa, agora é cachaça e vamos fazer tudo que dá na telha. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que isto não é a verdade. Porque se ele tomasse consciência da homilia do padre, que muitos padres fazem homilias filosoficamente muito boas, excelentes, para não dizer muito boas, né? Se eles tomassem realmente aquilo como norma de conduta, não agiriam como agem. Ele não cumpriu dever nenhum para com Deus, não existe dever
para cumprir com Deus. O nosso dever para com Deus é primeiro para conosco mesmo, com o nosso comportamento, com a nossa maneira de ser, depois com o Criador. O Criador confia em nós. Cada vez que Ele nos dá um dia a mais, está dizendo, ó, eu confio em você. Não é? Ou seja, você também está confiando em mim, porque você está vivendo mais um dia aí na Terra. Viva bem. Aqui tem o rodapé do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: a mediunidade é uma faculdade humana como qualquer outra. Como qualquer outra. Inteligência, como qualquer outra. Né? Ninguém pode alegar que não a possui, pois todos têm pressentimentos, intuições, percepções extrasensoriais, sonhos premonitórios e assim por diante. Ninguém, olha, negar essa afirmação do professor é negar a si mesmo. Todo mundo tem isso. Quando mais nós precisamos de orientação, alguém vem em sonho ou na nossa cabeça e dá essa orientação. Nos ajuda de alguma maneira. Uma criança falando com seu pai pode estar sendo médium de um espírito, do espírito guia da família, ou do espírito guia do próprio pai, dando um recado para ele. Pai, não faça assim, pai, não faça assado, pai, faça isso, pai, faça aquilo. Uma criança é capaz de traduzir a vontade e o desejo de Deus de que o bem se faça na vida de uma pessoa. Mas homem dá ouvido? É coisa de criança, é bobagem, não é? Então, não é necessário exclusivamente o médium, apenas o médium. Tá? Nós temos infinitos meios de receber de Deus a ajuda necessária. Ele segue. Como as demais faculdades, Deus a distribui segundo as necessidades evolutivas de cada criatura. O ensino direto dos espíritos não é dado apenas através dos médiuns propriamente ditos, ou seja, das pessoas investidas em mediunidade. Ele coloca entre parênteses missão mediúnica. Mas também e principalmente pelas instituições boas, intuições boas que todos recebem. Nós não recebemos intuições. Desculpe, professor, nós recebemos inspirações. O que vem dos espíritos é inspiração. Intuição é pensamento próprio. Intuição é o próprio pensamento. Tá? Então todos nós recebemos aí inspirações boas que todos recebem e que podem receber em maior quantidade quando as aproveitam. Nossas relações com os espíritos são permanentes, constituindo um aspecto da natureza que só agora as ciências começam a pesquisar. O ensino espiritual, como se vê na resposta acima, encontra-se também nos livros religiosos e nas obras fundamentais da doutrina espírita ao alcance de todos. Todos nós as temos. Queira ou não você dar ouvidos, entendê-la, compreendê-la, confiar nela ou não. É problema de cada um. Pois não, Eliane? Boa noite. Boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Obrigada. Da reparação, aconteceu um caso comigo. Eu já estava em Portugal e deixei o meu irmão na minha casa. E aí ele começou a dar problema na minha casa, minha filha ia lá e dava problema. Aí eu tive que falar para ele que ele sair, arrumar um lugar para ele morar, que eu não podia ficar mais na minha casa. Mas aí ele fez um limpa na minha casa. Fez um limpa. Levou muita coisa. E depois eu fui contar isso para um amigo meu. Aí ele falou para mim assim, ó. O Chico contava uma história, que o amigo dele chegou lá na varanda e falou: Chico do céu, chegou uma pessoa na minha casa, limpou minha casa e levou muita coisa minha. Aí disse que o Chico só falou: calma, meu amigo, você só está devolvendo. Então quer dizer que eu nem gosto de contar essa história, porque de certo eu fiz isso em outro lugar, né? Em outra vida, né? A gente não sabe, né? Então eu só estou devolvendo a limpeza que ele fez da minha casa. E isso é uma lição para a gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então você não perde nada,
só está devolvendo. É isso mesmo. É isso mesmo. Tudo que acontece na nossa vida é exatamente isso. É consequência de outras encarnações. Apenas isso. Nós talvez tenhamos, eu não estou falando da senhora, mas estou falando de modo geral, talvez a gente tenha agido pior, né? Com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os conhecidos, com os vizinhos. Talvez tenha agido pior, por egoísmo, por ignorância, é sempre fruto da ignorância, né? Mas vamos lá. Se não houver ninguém que queira falar alguma coisa, dar alguma opinião a respeito daquilo que foi estudado, nós vamos passar para o capítulo 18. Vamos iniciar o estudo do capítulo de número 18. Muito bem. Capítulo 18. Inconvenientes e perigos da mediunidade. Vai estudar como subtítulo influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, sobre o cérebro e sobre as crianças. O item de número 221 é uma pergunta. Kardec inicia esse capítulo com perguntas. São várias perguntas aqui, deixa eu ver quantas tem no total. Muitas, hein? Aliás, ela é toda feita de perguntas. São 8 perguntas no total. O capítulo todo resume-se a 8 perguntas que Kardec faz sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade. Primeira pergunta: a faculdade mediúnica é um indício de algum estado patológico ou simplesmente anormal? É fruto de doença, mediunidade? Essa é a pergunta de Kardec. É uma doença? É uma anormalidade? É o que Kardec está perguntando para os espíritos. Porque provavelmente alguém na época de Kardec falava isso. Como tem pessoas que falam isso hoje em dia? A respeito da mediunidade, é um bando de visionário, é um bando de gente que não tem o que fazer, que se tivesse que fazer não se metia com essas coisas. Né? Eu conheço, eu não participei disto, eu não fui atingido por esta brutalidade, mas eu frequentei um centro espírita aqui em Jaú, chamado Antônio de Paula, Antônio de Pádua na realidade, né? Mas alguns chamam o Santo Antônio de Santo Antônio de Pádua. Eu não sei se Paulo e Pádua é a mesma coisa, mas que seja. O seu Francisco Ortigosa era presidente desse centro espírita na época, e ele me contou que há não muito tempo antes de eu começar a frequentar o centro espírita, esse centro espírita, os vizinhos se reuniram, católicos, porque em Jaú nós temos 83,3% de católicos, pelo menos há pouco tempo a estatística era essa, se reuniram, foram à delegacia e denunciaram para o delegado que ali estava acontecendo trabalhos de magia negra e tal, e que precisava fechar o centro espírita. Pois a polícia foi lá, mandou que se parasse tudo, se trancasse o centro espírita e fosse embora. Há não muito tempo atrás. Então, para vocês verem que a pergunta de Kardec tem muito fundamento. Quer dizer, deveria ser considerada assim no tempo dele. E não era diferente aqui no Brasil, onde nós temos o maior número de católicos, não é? Do mundo. No maior número de espíritas do mundo. Não é? Alguma coisa em torno de 18 milhões de espíritas, alguma coisa em torno disso. Tá? Então, a resposta dos espíritos é a seguinte: às vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de saúde vigorosa. Os doentes o são por outro motivo. Então, não é uma patologia, não faz parte de uma doença. Tá? Pergunta de número 2. O exercício da faculdade mediúnica pode causar fadiga, pode cansar, pode extenuar a pessoa, extrair dela, retirar dela vitalidade, fluido vital? Resposta: o exercício muito prolongado de qualquer faculdade produz fadiga. E com a mediunidade não é diferente. Eles continuam respondendo: com a mediunidade acontece o mesmo.
principalmente com a de efeitos físicos. Ele coloca efeito físico como uma principal, mas as outras também desgastam o médium. Por isso que é necessário ter critério, ordem, cautela, boa orientação do dirigente espírita, conhecimento teórico prévio da doutrina, para que não se caia nesse problema. Esta ocasiona um dispêndio de fluidos que leva o médium à fadiga, mas que é reparado pelo repouso. Que tipo de fluido despende o médium? Entre outros, e principalmente o fluido vital, que é aquele fluido que nós recebemos ao reencarnar, que é o que dá vida para o corpo físico. Tá? Porque espírito não se cansa. Quem se cansa é o corpo, porque ele despende fluido vital, ele doa fluido vital, entre outros fluidos, principalmente ele doa fluido vital. É por isso que a explicação dos espíritos é essa, né? Quando nós dormimos, colocamos o nosso corpo para repousar, nós estamos resgatando o quê? O que nós estamos reparando? A força física, porque o espírito não precisa ser reparado de nada, ele não tem nenhum tipo de órgão, ele não se cansa, somente o corpo precisa reparar suas forças. O espírito não, tanto que o espírito vai fazer o que é do seu interesse, vai entrar em contato com outros espíritos, vai a outros mundos, do outro lado do mundo, ver pessoas que ele ama, que está reencarnado em outros lugares e tal, né? Então, para o espírito não há o sono só existe para o corpo. O espírito ele segue indefinidamente vivendo, aprendendo, construindo a sua própria evolução, ou destruindo a sua evolução, da dependência das suas ligações com outros espíritos no mundo dos espíritos. Ele pode destruí-la também, porque se as tendências dele forem más tendências, ele não vai se ligar a espíritos bons, vai se ligar a espíritos maus, e portanto cometer tantas atrocidades quanto ele comete quando está em estado de vigília. Mas a maioria o que faz? Vai em busca de melhoria, vai em busca de melhorar-se. Aqui é um rodapé que diz o seguinte: esses problemas da natureza patológica da mediunidade ou da fadiga no seu exercício vêm sendo objeto de pesquisas e estudos na parapsicologia. As conclusões atingidas até agora são inteiramente favoráveis à tese espírita. Robert Amadou, anti-espírita, declara peremptoriamente, abre aspas, os fenômenos paranormais não são patológicos. E está em Rini a mesma afirmação e tal, ele está colocando entre parênteses. Rini tem a mesma afirmação. Considerados como resultado de uma faculdade humana, natural e comum, esses fenômenos não podem ser encarados como patológicos. Assim, a parapsicologia resolveu cientificamente o problema criado pelos acusadores do espiritismo e reafirmou a afirmação espírita de que a medicina precisa conhecer esses fenômenos. Quanto à fadiga, foi também constatado os seus efeitos nas experimentações parapsicológicas. A fadiga se refere aos órgãos corporais do médium e não ao seu espírito, como eu acabei de afirmar de outra forma. O professor afirma a mesma coisa. A parapsicologia não é uma ciência, eu já expliquei aqui, ela toma os princípios científicos da própria doutrina espírita, então é uma cópia de uma outra ciência, não pode ser ciência. Tá bem? Então, para mim, a opinião da parapsicologia a respeito da doutrina espírita está no mesmo grau de imperfeição dos cientistas que lidam com a ciência material, no mesmo grau, não tem autoridade nenhuma para falar de doutrina espírita, nenhuma. Terceira pergunta: o exercício da mediunidade pode ter inconvenientes em si mesmo no tocante às condições de rigidez, excluindo-se os casos de abuso? Alguém vê para mim, Dani, se você puder, por gentileza, vê para mim o que significa rigidez, por favor, que eu não lembro agora
o valor desta palavra. Então é importante a gente saber. Pois não. Pessoa saudável. Pessoa saudável. Tem a ver com saúde, né? No próprio corpo. Tá bem. Então, vamos ler novamente para nós entendermos. O exercício da mediunidade pode ter inconveniente em si mesmo no tocante à saúde do próprio corpo, excluindo-se os casos de abuso, quer dizer, sem a pessoa abusar, pode interferir na saúde? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta: há casos em que é prudente e mesmo necessário abster-se, pelo menos moderar o uso da mediunidade. Por quê? Cabe uma outra pergunta. Por quê? Porque uns recebem mais fluido vital e outros recebem menos ao reencarnar. Então, quem tem menos fluido vital deve abster-se, deve procurar reter estes fluidos vitais e não gastá-los tanto quanto os outros que têm uma quantidade maior. Não é? Porque pode causar realmente problemas para a saúde da pessoa. Ele segue respondendo: isso depende do estado físico e moral do médium, que geralmente o percebe. Quando ele começa a sentir-se fatigado, deve abster-se. Olha, eu vou dar um exemplo pessoal, não por ser, mas por fazer parte da minha experiência pessoal. Eu era presidente do Centro Espírita, da Associação Jauense de Estudos Espíritas, e eu fiz um programa de rádio na FM de Jaú, da minha própria empresa. Tinha lá os instrumentos e uma linha de telefone, e eu falava direto por esta linha de telefone, chamava-se LP. Uma linha de comunicação direta que a companhia telefônica instalava para a gente, e a gente, através de um aparelho, uma mesa de som, microfones e tal, a gente fazia um programa direto na rádio aqui de Jaú. E o dono da rádio começou a perceber que o programa estava dando audiência e pediu para mim fazer no mínimo 2 programas por semana. Além da minha atividade ao longo do dia, eu já tinha 60 e poucos anos de idade, além da minha atividade ao longo do dia, cuidar do Centro Espírita é fazer 2 programas de rádio de 1 hora cada programa. Aquilo me depauperou fisicamente. Eu cheguei para ele e falei: eu tentei fazer, mas sinto muito, eu não tenho condições físicas para isso. Por quê? Tem a ver com mediunidade? É claro que tem. Você está fazendo um programa em nome da doutrina espírita. Você está sendo o veículo dos espíritos no meio de comunicação. Né? E você gasta, você despende fluido vital. Além de despender esse fluido vital ao longo do trabalho propriamente dito, também no Centro Espírita e também no programa de rádio. Me senti extenuado, me senti realmente fraco fisicamente. E eu fui obrigado a declinar dessa 2ª hora de programa, porque eu não tinha condição física de fazer. Né? Então é isso. É a mesma coisa se refere à mediunidade. Então, olha, muito cuidado no trato com a mediunidade. Meça as suas condições. Meça até onde você pode ou não pode fazer determinado trabalho. Porque senão você pode se complicar. Kardec se complicou, imagine vocês. Kardec foi avisado, né, pelos espíritos que ele não continuasse no nível que ele vinha de trabalho, porque ele ia ter problemas seríssimos de saúde. Né? E teve realmente, ele chegou inclusive a se afastar, acho que não lembro por quanto tempo, 1, 2 meses, uma coisa assim, para recuperar-se fisicamente, para depois retomar o seu trabalho. E ele foi avisado pelos espíritos, né? E desencarnou cedo. Kardec desencarna com uma idade relativamente baixa, né? Ele poderia ter desencarnado mais tarde, por um aneurisma abdominal. Né? Então é preciso ter cuidado, é preciso ter a devida prudência. Né? 4ª pergunta: esse exercício teria mais inconvenientes para uma pessoa do que para outra? Resposta: como já disse, isso depende do estado físico e moral do médium. Do estado físico, porque uns recebem mais fluido vital que os outros. E do estado moral, porque conforme o estado moral da pessoa, ele despende naturalmente mais fluido vital.
Então, é preciso ter uma conduta moral muito boa, preparar-se para o trabalho, enfim, ter equilíbrio, né, para que ele possa servir adequadamente. Há pessoas que devem evitar qualquer causa de superexcitação. São pessoas que são altamente influenciadas mentalmente, psicologicamente, né? Então deve abster-se, é perigoso. E a prática mediúnica seria uma delas, né? Então, olha, você pode servir dentro do centro espírita das mais diversas maneiras. Por exemplo, uma conversa amiga com uma pessoa que está sofrendo, consolar essa pessoa, boas palavras, né? Palavras de ânimo, de estimular a pessoa para o bem. Isso é um trabalho maravilhoso que se faz dentro do centro espírita, independentemente de mediunidade. Às vezes tão ou mais importante que a própria mediunidade. Não é? E as pessoas acham que somente dentro da mediunidade, ou com a mediunidade, elas podem fazer o bem. Né? Não. Quinta pergunta. A mediunidade poderia produzir a loucura? Resposta: não produziria mais do que qualquer outra coisa, quando a fraqueza do cérebro não oferecer predisposição para isso. Há pessoas que se superexcitam por qualquer coisa, têm uma imaginação fertilíssima, não é? O escuro causa para elas, nossa, eles começam a imaginar coisas, situações e etc. Na Idade Média, contam os espíritos que as pessoas ficavam loucas ou chegavam até a desencarnar porque imaginavam que o demônio, que o diabo estava debaixo da cama. Naquela época não tinha luz elétrica, as pessoas usavam velas. Quando tinham velas, porque se considerava uma pessoa rica aquela que acendia mais de uma vela dentro de casa. Imaginem vocês, era rico a pessoa que tivesse mais de uma vela acesa dentro de casa. Imagina a escuridão dentro de casa, né? E as pessoas, como a Igreja Católica pregava que o demônio estava em todo lugar, que ele ia puxar a perna da pessoa, os súcubos e os íncubos, essas histórias bestas da Igreja Católica para amedrontar, né? Porque quem a gente deve educar, quem a gente deve não, ninguém deve ser educado dessa forma, mas quem se busca educar pelo medo é a criança, não o adulto, né? Os súcubos eram espíritos de homens que vinham fertilizar mulheres, vinham engravidar as mulheres durante o sono. Vê se tem cabimento alguma dessa. E os íncubos eram as mulheres, espíritos de mulheres que vinham aliciar homens durante o sono do corpo físico. Vê se tem, e tem espírita que defende esse tipo de coisa. O sujeito mandou um livro para ser avaliado. Nós tínhamos um clube do livro espírita e nós avaliávamos cada livro a ser distribuído dentro do clube do livro. Se nós fôssemos rigorosos realmente com a doutrina espírita, 99,9 dízima periódica de 9 eram rejeitados. Mas a gente tinha que engolir alguma coisa para poder ter um livro para distribuir, né? Uma vez recebi de um sujeito aqui da região de Sorocaba, um livro defendendo essa história de súcubos e íncubos, né? Um absurdo. Como é que o espírito não tem o menor conhecimento? Eu escrevi um e-mail para o sujeito, o cara falou que não, é um doutor, não é grande coisa que ele é doutor, ele pode ser doutor, mas ele não sabe nada de doutrina espírita, a verdade é essa, né? Então, era dessa forma que a religião católica dominava as pessoas na sua época, não é? Infundindo medo. E as pessoas chegavam ao ponto de ficar excitadas, ao ponto de desencarnar, por conta de achar que o demônio estava lá embaixo da cama, no escuro, estava embaixo da cama, e ia levar ela para o inferno e tal, sei lá o quê, né? Vê se tem cabimento. Então existem pessoas que realmente têm uma fertilidade de imaginação muito grande e se superexcitam com facilidade. A mediunidade, segue ele, não produzirá a loucura se esta já não existir em germe. Que existe muita gente mesmo, né? Até o ditado de médico de louco todo mundo tem um pouco, né? Não é tão inverdadeiro assim, né? Mas se o seu princípio já existe,
o que facilmente se conhece pelas condições psíquicas e mentais da pessoa, o bom senso nos diz que devemos ter todos os cuidados necessários, pois nesse caso qualquer abalo será prejudicial. A quem cabe esse tipo de discernimento? Ao dirigente espírita, que muitas vezes, como eu já disse aqui em outras oportunidades, entrevista a pessoa, chamada entrevista fraterna, que de fraternidade muitas vezes não tem nada, né? Se uma pessoa assim, olha, você tem mediunidade, você precisa sentar na mesa. E se for uma pessoa assim? E se for uma pessoa nesta condição, que se superexcita facilmente, muitas vezes coloca a pessoa para assistir trabalho de desobsessão com audiência, um absurdo. Os dirigentes espíritas precisam estudar a doutrina e tomarem o devido cuidado para não cometer esse tipo de absurdo dentro das casas espíritas. Mediunidade é uma coisa séria, que deve ser levado muito em consideração, de forma séria, de forma honesta, de forma a dar às pessoas a condição para elas se melhorarem, não para se piorar a sua própria condição moral, a sua condição física, principalmente a condição física nesse caso, né? Aqui tem um rodapé de número 2, que diz o seguinte: os adversários se servem desses conselhos sensatos para combaterem a prática geral da mediunidade, o que é um grande erro também, não é? Existem muitos bons médiuns que fazem muitas coisas boas em favor de muitas pessoas. Seria o mesmo que condenar a prática geral dos esportes pelo fato dos enfermos não poderem praticá-lo. É a mesma coisa, né? Esporte é ruim? Pode ser ruim para a pessoa que não tem a tendência, que não tem um corpo que lhe favoreça aos esportes. Mas ele, de uma certa forma, é bom para todo mundo. E nós devemos lembrar que todos têm mediunidade, indistintamente, porque todos nós sofremos a influência dos espíritos, né? A mediunidade ostensiva é outra conversa. É aquela que serve para ser intermediária dos espíritos, entre os homens e os espíritos. Mas todos nós recebemos a influência dos espíritos. Portanto, de forma geral, todos somos médiuns. Não há como fugir disso. Os espíritos são uma das forças da natureza, né? Ainda bem que há uma ciência espírita para ensinar o homem a respeito dessa verdade e como se proteger dela. Como se proteger da má influência, quando existir a má influência dos espíritos, se proteger dela, né? Nós vamos, faltando um minuto para encerrar, nós vamos anotar a pergunta de número 6, para nós retomarmos na próxima quarta-feira. Pergunta de número 6, do capítulo de número 18. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Pois não, Alexandre? Não, para mim tá ok, tudo certo. Tá bom, eu achei que você tinha alguma pergunta para fazer. Não, tudo ok. Bom, muito bem. Se não houver nenhuma consideração final a ser feita, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Muito bem. Eu convido então a todos os meus queridos companheiros, os queridos amigos da nossa querida doutrina dos Espíritos, a nós esquecermos os nossos encontros e desencontros desse dia, para voltarmos o nosso pensamento a Deus, mentalizando a figura excelsa e amiga daquele que é o nosso mestre e modelo e guia de toda a humanidade, Jesus de Nazaré. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas
pelo livro dos médiuns dessa noite. Queira o vosso amor, a vossa bondade, a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar e sermos úteis à sociedade em que vivemos. E ainda, Senhor, dá-nos a coragem moral para que nós possamos conduzir a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado este nosso encontro de estudos dessa noite, e que assim seja.